Открой глаза скорее, кто-то ходит за окном и стучится в двери. Boa noite, me chamo André e gostaria de compartilhar um relato que ocorreu com a minha avó. Ela sempre me contou essa história, e sempre quando ela conta, me dá um leve arrepio. Eu moro em uma cidade metropolitana do Rio Grande do Sul. O seu nome é Guaíba. E na época que a minha avó era mais jovem, ela diz que a cidade ainda estava começando a ser construída. Então, era comum ter um mato muito alto e estradas de terra. Ela dizia que pelas redondezas de antigamente havia uma moça muito linda, magra, com longos cabelos pretos, que na maioria das vezes sempre usava um belo vestido. Sempre andava por aqui e todos sempre falavam da sua bela aparência. Até que um dia, um senhor bem velho e muito alto, que usava uma barba e roupas sujas e surradas, acabou vindo para cá. E ninguém sabia quem era ou de onde veio aquele senhor. E perguntavam para ele. Mas ele sempre respondia que veio de um pequeno povoado bem longe dali, naquela direção. E sempre apontava em direções diferentes todas as vezes que se perguntavam a ele. Sendo assim, impossível de saber de onde ele havia vindo. Ele acabou ficando lá, por alguns dias. E durante esses dias, todos falavam dele, suspeitando que ele era um lobisomem. Mas a minha avó não ligava para isso, pois não acreditava nessas coisas. Em uma sexta-feira, estava tudo normal, como sempre. Aquela bela moça passava pelas redondezas e nesse dia não foi diferente. E ao cair da noite, todos foram dormir. Como não havia postes de luz, era tudo muito escuro. E somente tendo como iluminação a lua cheia. A minha avó já estava dormindo, até que ela acordou com alguns barulhos de algo correndo e grunhindo em frente à sua casa. Ela estranhou, pois nunca havia acontecido isso antes. E ela mesmo diz que é difícil de algo acordá-la. Mas a minha avó, muito curiosa, levantou da cama e foi ver pela janela. A janela da casa da minha avó na época era somente um plástico que se vira para o lado. Então, quem estiver na rua consegue ver sem esforço que a janela está aberta. Somente se a janela for aberta muito pouco, é que nada pode ser visto. A minha avó conta que quando abriu a janela, ficou em estado de choque e desespero. E logo ela sentiu um arrepio que foi do dedão do pé até a espinha. Ela diz que se arrepende até hoje de ter feito aquilo, pois nunca estaria em sua memória aquela imagem. Ela logo viu um ser horrendo, que parecia ter saído do próprio inferno. Parecia um cachorro imenso e curvado, mas não possuía cauda para ser um cachorro. A criatura tinha dentes que não cabiam na sua boca. Estavam totalmente expostos, orelhas grandes e caídas, e as patas traseiras pareciam as patas de um cão, só que enormes e deformadas. E as patas da frente pareciam mãos humanas, só que muito maior e com garras que pareciam facas. Os seus olhos tinham duas cores. A cor do seu olho era amarelo, mas a cor da sua pupila era vermelha, que parecia um fogo. A criatura tinha por volta de 1,80 m. A sensação e pavor que a minha avó sentiu foi inexplicável. A vontade que ela sentiu foi de chorar.
A criatura não notou a sua presença, e um pensamento automático veio à cabeça dela. Se eu fizer algum barulho, esse bicho vai vir para cima de mim. Ela colocou a mão na sua boca enquanto fechava a janela lentamente. E logo em seguida, a criatura ficou de pé e começou a farejar o ar. Quando a minha avó viu aquela coisa de pé, o pânico que ela sentiu ficou ainda maior. Ela conta que aquela coisa de pé consegue facilmente bater a cabeça no telhado da casa. A criatura ficava correndo de um lado para o outro pela estrada de terra e aquela coisa corria ferozmente em pé. Ela fala que nunca viu algo tão perturbador. E rapidamente ela fechou a janela e foi se deitar ao lado do meu avô. Nesta época, eles já eram casados. A minha avó logo foi orar para que tudo aquilo não passasse de apenas um pesadelo horrível. Mas mesmo assim, ela continuava ouvindo a criatura ir e vir pela estrada de terra. Minutos depois, a minha avó acabou ouvindo os gritos daquela bela moça, que gritava muito alto e desesperada por socorro. Minha avó, completamente em pânico e congelada pelo medo, não conseguia se mover ou dizer alguma palavra. Ela apenas ouvia os gritos daquela moça. Ela não conseguia entender o porquê dela ser a única acordada com aquela barulheira toda. Alguns minutos depois, os gritos da moça cessaram, e por longos minutos tudo ficou em total silêncio. A minha avó estava quase se rendendo ao sono, mas foi aí que um uivo estridente e muito alto fez o seu corpo tremer novamente, e fez ela perder o sono. Após isso, nada mais foi ouvido. A minha avó ficou a madrugada inteira acordada. E após amanhecer e o meu avô acordar, ele logo a viu perturbada e a perguntou o que havia lhe acontecido. Após a minha avó contar toda a história do que havia visto, o meu avô acabou acreditando nela. Aquela bela moça desapareceu da cidade misteriosamente, e os moradores encontraram no meio da rua parte do vestido daquela moça, coberto por sangue. A minha avó se sente culpada, pois ouvia aquela mulher gritar, mas se sentia completamente impotente devido ao medo. Depois desse dia, aquele velho e aquela moça nunca mais foram vistos por aqui. E desde esse dia, a minha avó acredita muito mais em coisas sobrenaturais e demoníacas. Os moradores da época acreditam que aquela coisa se mudou para a cidade apenas para procurar aquela bela moça, pois talvez os dois poderiam ser algum casal e se separaram. Mas o homem, que não ficou contente pelo fim da separação, veio até a cidade em busca de vingança. Eu fico pensando no tamanho monstruoso desse ser, pois eu tenho 1,78 de altura, e ele com 4 patas era maior do que eu, então em pé deveria ter mais de 2,5 metros. Este lobisomem eu não creio que seja comum, na minha opinião, pois seria grande demais até mesmo para a sua espécie. Bom, este foi o relato da minha avó. Espero que tenham gostado e sucesso ao canal. Boa noite.